Ô, Galvão, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tem que só habilitar a sua câmera aí que está desligada. Sim, já estou habilitando. Só um minuto, por gentileza. Ok. Luciano, Sim. o meu vídeo não está funcionando Bo- porque o anfitrião desativou o meu vídeo. Só um minutinho, eu vou resolver isso. Só um minutinho. Obrigado. Pronto, já está resolvido. Só um minuto. Ok. Opa, tudo bom, Galvão? Como é que você Tudo bem, está? Luciano? Como vai? Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. E você? Bonita camisa, hein? Pois é, isso aqui é uma camisa mais informal, mas eu trago no peito aqui essa camisa que é por demais importante para os empresários baianos. É um movimento chamado Made in Bahia, é um grupo de vários empresários aqui da Bahia, o grupo Business Bahia, presidido pelo Carlos Falcão, amigo meu, e nós estamos incentivando os empresários baianos e a população baiana a comprar, né, produtos e serviços produzidos na Bahia. Então, nós estamos querendo reforçar cada vez mais os empresários, né, que estão sofrendo tanto, eu acho que no Brasil inteiro, e aqui na Bahia não é diferente, para que nós reforcemos a nossa economia nesse momento difícil e desafiador que todos nós estamos passando. Correto, amigo, correto. Inclusive, tá, eu queria até comunicar a todos aí que essa live nossa, nós estamos usando pela primeira vez, até acho que eu vou avisar o pessoal, né, que é interessante, vão notar algo de diferente. Nós estamos usando um pano de fundo, que é um recurso do Zoom, né, para customizar, né, do meu lado, o emblema da inteligência comercial, do lado do Galvão, da Câmara de Comércio, né, ficou muito legal, muito bacana mesmo aí o visual atrás de você para essa nossa live, meu amigo. Aqui são as duas bandeiras aí do Brasil e da minha segunda pátria, que é Portugal. Vamos falar um pouco também sobre as atividades nossas também que temos lá em Portugal. No nosso processo, você sabe, nós criamos esse caminho, né, para o empresário brasileiro via Portugal, e é um país irmão, é um país que conhece muito bem o nosso e tem toda uma dinâmica de relacionamento, e que o brasileiro, obviamente, nesse momento aí da retomada da economia, precisa entender quais países são mais afáveis, né, ao nosso trabalho, né? Então, não só os Estados Unidos, que é um país muito relevante, mas Portugal também é um país muito relevante. Eu tive até uma informação do meu advisor essa semana, que ele mandou uma reportagem, Galvão, sobre muitos brasileiros que têm recursos financeiros disponíveis investindo em Portugal, né? Então, os nossos brasileiros estão investindo em Portugal, uma série de projetos, e isso é muito bom, porque os portugueses também investem aqui, né? É uma via de mão dupla, né? Com certeza. E nós temos algumas características muito importantes, né? Primeiro, que nós não temos a barreira da língua, né? Falamos o português com poucas diferenças, né? Então, essa é a primeira coisa, que é uma vantagem enorme. Já são mais de 100 mil brasileiros morando em Portugal, né? Então, é uma vantagem muito grande. O segundo, no máximo, o terceiro país mais pacífico do mundo, né? Uma costa maravilhosa, uma comida maravilhosa, atividades esportivas, um país que está investindo maciçamente em tecnologia de ponta. Não sei se você sabe, Luciano, existe a maior empresa de inovação e tecnologia, chama-se Web Summit. E esse grande evento acontece todos os anos. Eu acredito que esse ano vai ser de forma virtual, mas mais de 70 mil pessoas, né, de todo mundo passam por esse grande evento Web Summit. E todos os anos, se eu não me engano, por pelo menos mais 5 anos, será em Portugal, um hub para a Europa, um hub para várias regiões. Então, sou suspeito como presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal, mas eu sou suspeito para dizer que Portugal vai de vento em popa e que ninguém mais pode fazer falar piada com português.
Não se preocupe que também a piada também lá acontece o contrário, né? Entendeu? Ela é recíproca, né? Mas como está aí na Bahia aí a retomada do pessoal aí, né, da pandemia, tudo aqui onde eu moro, no Guarujá, até para que todos saibam que estão na live, o Guarujá ele tinha relaxado a entrada de pessoas, né, e agora ele impôs de novo ali uma barreira na entrada da cidade, mas as praias e tudo, esse fim de semana eu fui à praia, estava bem tranquila a praia, tinha gente na praia, lógico, mas sem nenhuma aglomeração, pessoal bem afastado um do outro, e dentro de onde eu vi, né, cumprindo ali as normas básicas que precisa para uma segurança, vamos dizer, uma segurança pro forma, né? Ou seja, todo mundo ali se protegendo para não ter problema. E na Bahia, como é que está aí, Galvão? Na Bahia existem vários municípios que foi dado, digamos assim, um toque de recolher, né? Porque aumentou bastante no interior. E aqui em Salvador nós estamos começando a ter uma retomada do comércio. Então, o prefeito ACM Neto ele se baseia num indicador, né, da taxa de ocupação das UTIs, e quando essa taxa reduzisse, eu não me lembro agora um percentual específico, mas com certeza abaixo de 80%, nós chegamos, se eu não me engano, a 86%, já estamos com 70 e poucos por cento, então ele entende que nesse momento se faz importante a abertura, por exemplo, dos shopping centers, claro, com todos os protocolos de segurança, né? E vamos ver, é uma análise aí tanto do governo do estado como a prefeitura, que estão unidos nessa batalha invisível, né? Mas que nós temos sempre que equilibrar as duas situações, né? Não podemos deixar que CPFs morram, mas também não podemos deixar que CNPJs morram. E é por isso que é um dos grandes motivos que estamos aqui para discutir essa questão com vários empresários que devem estar aí nos escutando. Espero que empresários baianos estejam aí presentes, né? Sim. E eu queria lhe fazer, inclusive, a primeira pergunta, né? Ou seja, como é que você está enxergando esse momento também da economia, para que eu possa... Eu reuni algumas perguntas aqui, Luciano, algumas minhas e algumas de alguns empresários que eu coletei, tá? Mas eu queria que você, pelo menos, desse uma visão desse panorama econômico, como é que você está enxergando o Brasil nesse exato momento. Ok, Galvão. Bom, eu só fazendo um comentário breve, é um prazer aí estar contigo de novo, né? Nós já fizemos uma live, agora você como presidente da Câmara, isso é muito bom, porque dessa maneira nós falamos não só para o Brasil, mas também para a Europa, Portugal especificamente, né? E para o mundo todo que pode nos assistir agora ou depois lá no YouTube. Quero agradecer também aí ao Hélio, que me mandou aí, o Hélio conseguiu entrar na live também, um amigo nosso, parceiro de trabalho que está aí. Assim, eu olho da seguinte maneira, o nosso trabalho, Galvão, ele passou uma fase, em 2019, uma fase de estabilização, e em 2020 nós entramos no ano já com operações regulares, com fundos já conectados ao nosso advisor internacional para operação no Brasil. A pandemia ela alterou a dinâmica dos mercados no que tange a uma retenção no caixa das empresas. Não, eu não consegui pelo celular. Oi, Galvão? Oi, Galvão? Eu acho que tem alguém com o áudio aberto e aí quando a pessoa se pronuncia, você perde o contato. Mas engraçado que só estamos nós dois aqui, né? Eu não entendi como que esse áudio conseguiu entrar. Alguém falou aí. Tá bom. Bom, continuando, ou seja, na verdade, essa retenção, né, em volumes expressivos no caixa de empresas e grandes bancos, eles agora começarão a ser reinjetados na economia mundial. Você viu aí que a Europa ela aprovou um pacote de 1,3 trilhões, né? Então é um pacote gigantesco de estímulo, parte para subsídio, parte para empréstimo. E o Brasil, que é o país que nos interessa aqui nessa live, né? Ele será beneficiado de maneira direta, né, para empresários que, obviamente, acessarem o mercado internacional, porque todos sabemos, Galvão, que os bancos e fundos internacionais eles ganham um bom dinheiro em países emergentes. E o Brasil ele destaca entre os países emergentes como um país que tem uma solidez democrática muito boa, né? Tem ativos que são bastante atrativos, e eu entendo que o que falta, e é o que a gente está trabalhando hoje, Galvão, é para que os empresários
eles se coloquem de forma visível no processo internacional de crédito. Então, eu posso te dizer que o resultado de tudo isso para a economia é positivo, apesar de hoje ainda estarmos sofrendo no Brasil por causa de crédito. Aqui é um capítulo à parte, né? Sempre dizemos que aqui no Brasil o crédito ele é praticamente inexistente na quantidade que os empresários precisam, mas graças a Deus... Desculpe lhe interromper, Luciano. Inclusive, essa era a primeira pergunta que eu ia fazer. O que é que falta? Porque eu vejo vários amigos empresários tentando alguns financiamentos, tem uma certa burocracia. O que é que falta aqui? Então, assim, só para finalizar aquela resposta, o que acontece é que nós não precisamos nos limitar ao sistema financeiro brasileiro. Então, nós estamos de frente para o mundo, né? Você é um representante de Portugal aqui, então sabemos que podemos trafegar entre todos os países e trazer crédito, lógico, dentro de um procedimento que estabelece, né, o ingresso pela 4131 e todo um processo de estruturação internacional. Mas o que falta aqui? Eu costumo sempre falar, Galvão, que as empresas no Brasil elas não têm crédito. É importante entender, quando nós falamos isso, o que estamos dizendo, né? O que queremos explicar. Hoje, a alavancagem financeira que você pode fazer numa operação internacional, ela chega entre 50% a 200% do faturamento de uma empresa. Então, vamos imaginar um exercício, né? Que uma empresa hoje que precisa de novo investir, que precisa reunificar uma planta fabril, que precisa até adquirir uma empresa que foi a quebra por causa da pandemia, ela precisa de, no mínimo, 50% do seu faturamento para fazer esses investimentos. Então, o que falta no Brasil é justamente esse crédito, o crédito que atinge entre 50% a mais, né? 100, 50, 100, 150% do faturamento das empresas, que elas não conseguem aqui. Agora, o porquê elas não conseguem aqui, eu posso te dizer que a resposta mais simplória, né, é porque nós temos um sistema financeiro muito fechado, nós temos uma concentração muito alta e isso inibe, né, que as empresas acessem. Então, eu te digo, o crédito que tem lá fora, que é capaz de levar uma empresa de 50% a 200% do seu faturamento, é o que falta no Brasil. Perfeito. E aí, talvez seja redundante a pergunta, ou retórica, mas assim, como é que você enxerga a saída para essas empresas brasileiras que não estão conseguindo adquirir com essa facilidade o crédito nacional, digamos assim? Sim, Galvão, o que eu posso te dizer é o que é fato, né? A gente sempre trabalha muito na base do fato. Inclusive aqui no Brasil, em muitas reuniões que realizamos, inclusive até umas com a sua presença, nós vemos até que o empresário ele pensa, né, que existe uma saída fácil no Brasil. Eu quero deixar claro, como empresário que já sou aí há 25 anos, né, que não existe saída fácil no Brasil. Precisamos justamente criar um dispositivo que nós já estabelecemos, né, que é um processo para que o empresário middle acesse o capital lá fora. Então, o que eu posso te dizer é que desde um time de futebol, que é um cliente nosso, até mesmo um produtor rural, um cerealista, uma fábrica, ele pode sim se preparar da maneira adequada, com o processo de internacionalização alinhado e conseguir esse capital lá fora. Então, o que ele precisa fazer é buscar um caminho, como nós somos, para acessar o mercado internacional e trazer o recurso que ele precisa. Porque, na minha visão, essa solução não existe aqui. Então, não adianta sonharmos com algo que nem tão cedo chegará a cada um de nós. Perfeito. E aí você tocou no agronegócio. Eu tenho 2 amigos aqui, empresários aqui na Bahia, um ligado a um agronegócio e o outro que é uma indústria de manufatura, e os 2 estão com projetos na mão, né, para fazer a coisa acontecer. E aí eu queria entender o que você pode recomendar para esses empresários que têm um projeto, querem alavancar e estão tipo assim, ó, eu tenho um projeto, mas preciso botar ele na prática. Sim. Inclusive, recentemente, eu estive conversando com um parceiro nosso que tem um projeto de mineração. São 2 casos totalmente distintos que fazem uma alusão a essa sua pergunta, né? Um é um parceiro que tem um cliente na área de mineração, outro é um parceiro que tem um cliente na área de logística, e um outro, que é você agora falando,
que tem um projeto na área do agro. Todos eles, eu sempre digo, a mesma saída que, para mim, é técnica. Ou seja, antes do empresário, Galvão, sair metendo a mão na massa, fazendo o que tem que fazer, vou desenvolver, vou fazer terraplanagem, vou adquirir, vou comprar máquina. Quantos clientes a gente conversa, Galvão, que compraram máquina, compraram prédio, compraram terreno, mas eles não tinham o recurso total. O que aconteceu? Ele contou que esse recurso viria e ficou parado onde está. Então, o que eu recomendo? Que o empresário, a princípio, faça um estudo de viabilidade técnica e econômica, submeta isso a um advisor como nós, com experiência internacional para trazer crédito ao Brasil, uma vez que ele identifique a oportunidade real, né, de trazer esse recurso pelas suas garantias ou pelo seu project finance, aí sim ele ingressa no processo de formatação documental. Então, isso é uma coisa que nós temos, nesse momento, um cliente que é da área de futebol, que ele fez exatamente assim, e até agora tudo deu certo, ou seja, ele encontrou o advisor, que somos nós, ele formatou o projeto dele de maneira profissional, já endereçado ao fundo, o nosso fundo, e ele agora está entregando o pacote completo para ir para o processo de aporte de capital. Então, com isso, o empresário ele não perde dinheiro fazendo projeto que não será aceito, ele não perde dinheiro fazendo laudos e estudos que não serão aceitos, e ele também não perde tempo sonhando com uma coisa que não vai chegar. Então, o que eu digo ao empresário é o seguinte: formate seu projeto no estudo de viabilidade técnico-econômica, encontre os caminhos do seu financiador e, a partir daí, customize todo o seu material. Com certeza, ele conseguirá o recurso. Perfeito. Uma pergunta que eu tenho, acho que praticamente eu respondi, mas eu tenho que defender a minha bandeira de Portugal, né? Você pode, para você absorver esse aporte de capital internacional, você tem que, obviamente, internacionalizar a sua empresa, né? E aí eu já sei a resposta, mas por que Portugal, né? Tá. Porque você pode abrir nos Estados Unidos e tudo mais. Sim. É bom porque você, né, tem que responder ao presidente da Câmara, né? Olha só. Bom, primeiro eu queria falar o Fábio Teixeira. O Fábio aqui está aqui nos comentários. Fábio, todos vocês que estão nos ouvindo, aqui é um papo entre dois empresários. O Galvão é empresário, né? Empresário e executivo, né? Eu também sou empresário e consultor, o Galvão também é consultor, e fiquem livres para fazer as perguntas, vamos respondendo ao longo dela. Então, assim, por que Portugal, né, Galvão? Você sabe que nós temos países aos quais você tem uma maior facilidade na credibilidade de uma operação a partir de um país emergente. Não é só o Brasil, é qualquer país emergente. São basicamente 3 países: os Estados Unidos, a Inglaterra e a Suíça, né? Esses 3 países eles funcionam para ajudar no procedimento de credibilidade de crédito na hora de você entrar numa rodada. Mas não necessariamente é um país para o cliente operar, para o cliente, vamos dizer, desenvolver as operações dele financeira. Por isso que Portugal, até porque o nosso advisor é também de Portugal, por isso que lá é um ambiente ideal, por vários motivos. O primeiro motivo é a barreira da língua que você falou. O segundo motivo é que é um país extremamente fácil de se, vamos dizer, de se manusear recurso de lá para o Brasil. Não existe não é tão complexo, né? O sistema financeiro deles funciona otimamente bem para o Brasil. E a terceira parte é que Portugal ele é um hub, né? Ele é um hub da Europa. Muita gente entra por Portugal para depois ir para vários países. Então, você acaba tendo ali um porto seguro para brasileiros que aportam capital, Estados Unidos, Inglaterra, Abu Dhabi, não interessa, que ele mantenha o recurso dele num banco ali e dali ele possa distribuir ou para o Brasil ou para outras operações que ele tenha na Europa ou em outros lugares. Então, é por isso que nós escolhemos Portugal como um hub de operação contínua, né? Perfeito. E me diga uma coisa, Luciano, como é que você enxerga hoje essa liquidez do mercado internacional? E tem dinheiro para se aportar no Brasil? Tem essa disponibilidade mesmo? Bom, dinheiro também tem no Brasil, né, Galvão? O único problema aqui é o nosso sistema, que ele é muito pragmático e limitante. Mas dinheiro aqui também tem. A diferença que eu sempre falo quando um empresário se internacionaliza, nós temos agora
casos como o da Marfrig, que captou 500 milhões num sindicato de bancos e tudo, se eu não me engano, acho que foram 12 ou 14 bancos. Então, assim, o que o empresário brasileiro tem lá fora, que ele não tem aqui, é a multiplicidade de financiadores. Então, isso ajuda ele a fazer várias rodadas de capital ou até mesmo numa única rodada chegar a 10 vezes o valor que ele pretendia. Exemplo, a Rede Globo, que fez isso no início do ano. Então, o dinheiro tem. Tá? Hoje, vou te dar um exemplo, nós somos um dos únicos, ou talvez o único, que tem uma operação com fundo de private hard lender, ao qual você sabe, que liberou uma operação aí na Bahia para um cliente baiano. É um fundo que ele empresta focado em garantia real. Tecnicamente, ele aceita garantia em todo o país, né? Tudo é feito uma aprovação antes, óbvio, nada aleatório, mas ele entrega, em média, 50% do valor da garantia em dinheiro, sem olhar a condição no momento do cliente. Então, dinheiro tem, fundo tem, o que precisam são que os clientes, eles, como tudo na vida, né, entrem num procedimento para ser qualificados e aí ter o recurso. Uma pergunta importante que você fez aí, na verdade a pergunta que você fez importante é essa, mas assim, eu quero fazer só um anexo importante. Eu estava conversando hoje com um amigo que mora na Inglaterra, tá? Ele está lá na Inglaterra e tudo, a gente tinha até perdido o contato, ele perdeu o telefone e hoje eu falei com ele na Inglaterra. Talvez até ele esteja nos vendo agora. E ele falou que foi para a Inglaterra e trabalha lá um tempão para desenvolver crédito para 5 projetos no Brasil. E ele viu como é difícil ou convencer fundos ou bancos ingleses a emprestar no Brasil. Então, o que nós conseguimos, Galvão, e é por isso aí que estamos aqui, foi convencê-los dentro da nossa credibilidade. Então, isso que é legal, esse trabalho de convencimento foi feito. Então, o empresário hoje que trabalha conosco, em vez de ele levar 3 anos para criar um histórico lá fora, para depois o fundo emprestar para ele, ele já goza dessa credibilidade que o advisor criou em torno do Brasil para que os fundos tenham tranquilidade de emprestar diretamente ao empresário sem a necessidade de interferência ou até de qualquer tipo de garantia colateral de bancos brasileiros. Só com o imóvel dele ele resolve o problema dele 100%. Maravilha, maravilha. E você me fez me fez me lembrar de um amigo meu que, sei lá, mais ou menos 6 anos atrás, ele, por N motivos que fugiram a questões políticas, econômicas do Brasil, não vem ao caso aqui, mas era uma grande empresa baiana de serviço com 8 mil funcionários. E, infelizmente, essa empresa já não existe mais. E, na época, ele entrou em RJ, né? Recuperação judicial, né? E muitos empresários honestos estão em RJ. Né? E, de repente, eu não sei, né, se é possível para uma empresa que está em RJ conseguir esse aporte de capital internacional, porque são pessoas, muitas vezes são pessoas corretas, não acharam outra opção, querem resgatar a sua empresa, mas aqui no Brasil, você com RJ, é complicado receber um empréstimo, né? É uma boa pergunta, eu gostaria até de fazer um comentário a mais aí. Primeiro eu quero dizer um olá aí ao Marcelo Ruas, né, um amigo que esteve comigo aqui recentemente em São Paulo, e o Ângelo Tacconi também fez uma pergunta, Galvão, que eu gostaria antes de responder essa sua. Ele disse se empresários portugueses, né, teriam algum tipo de facilidade. O empresário português, com garantias portuguesas, teria alguma facilidade. Todo o nosso processo, Ângelo e Galvão, foi feito especificamente para clientes brasileiros. Então, tudo que o nosso time de executivo internacional e nós aqui no Brasil criamos é para ajudar o empresário brasileiro. Então, assim, um empresário italiano, português, inglês, ele já goza no seu país de facilidades as quais o nosso empresário aqui não tem. Então, o que eu posso dizer é que, óbvio, se ele está lá, ele tem uma facilidade, ele é nativo, é muito mais fácil para ele do que um brasileiro que sai daqui para construir lá. Então, só construir ou pegar dinheiro, ou seja lá o que for. Bom, respondendo a sua pergunta sobre RJ, eu tive hoje conversando com um cliente, conheci hoje um cliente por indicação de um grande amigo aqui, e esse cliente ele entrou numa RJ por um erro que eu entendo grosseiro, né, de um fundo,
os próprios criadores da empresa, Galvão, assumiram a empresa e resolveram todos os problemas. Ou seja, estão redirecionando a empresa para o caminho correto. Então, é a prova de que aqui no Brasil, no mercado brasileiro, RJ ela é visto assim como um blacklist, né? O cara entra para uma blacklist. Mas a boa notícia é que lá fora isso não é assim. Então, respondendo sua pergunta, hoje, se você está em RJ e você tem, que a maioria das empresas, Galvão, tem patrimônio, né? Às vezes foi arrolado na RJ e às vezes o empresário conseguiu livrar lá um prédio, um terreno, alguma coisa. Então, se você tem hoje uma RJ e está geralmente trocando duplicata, né? ou em algum tipo vamos dizer, de monetização aqui no Brasil, que é caro, você pode buscar uma operação conosco de hard lender, porque no hard lender, se você tem até mesmo uma dívida no banco, imagina que você tem um ativo com uma dívida lá de 10% no banco. O nosso hard lender, ele faz interveniente quitante. Então, uma vez que o crédito foi aprovado pelo nosso trabalho, ele quita aquele banco e a diferença ele entrega ao empresário. Então, é o que eu falei até numa conversa entre eu e você um dia desses. O que o empresário ele prefere? Trocar 80% do faturamento dele em duplicata no mês, pagando entre 2% a 2,5% ao mês, ou ele prefere fazer uma operação internacional, se internacionalizar, criar uma estrutura jurídica e de crédito, usar o seu ativo, que já está ali, que ele já investiu, e pegar aí 50% em dinheiro com uma taxa média aí de 10% ao ano. Então, é o que nós temos que pensar, ou seja, saída nós temos, saída está aqui, funcionando. Podemos fazer isso? Todos podem. Basta apenas ingressar no processo e criar essa mudança no seu portfólio de crédito. É totalmente possível. Perfeito. Até para lhe passar uma informação técnica, eu já sei o que deve estar acontecendo. Porque de última hora eu passei o link que você mandou para mim, para um cliente que estava muito interessado. Então, vi algumas perguntas, talvez ele esteja fazendo de Ricardo Galvão, mas não sou eu que estou fazendo as perguntas, tá? Eu acredito que seja o Ives. Seja o Ives que está. Então, é isso. Mas, beleza. Que foi Ricardo Galvão. Desculpa, Galvão. Ele colocou aqui como monetizar garantia bancária com bloqueio de fundos para instalação de agroindústria. Então, qual é o nome dele? Desculpa. Aqui está Ricardo Galvão. Eu acho que deve ser o Ives Costa. Tá. Então, assim, o nosso provider e a nossa equipe toda, o nosso advisor e a nossa equipe toda tem uma expertise em instrumento financeiro bancário, a famosa SBLC, tá? Ou instrumentos similares. Hoje, nós temos fundos de grande porte, fundos com ativos financeiros que ultrapassam 3,5 bi de dólar, que são capazes de monetizar essas SBLCs. É óbvio que uma SBLC ela vai ser verificada através de uma carta de conforto bancário. Uma vez que tudo esteja de acordo, nós conseguimos trazer recurso praticamente ou a 80% dela ou até mais, dependendo do instrumento financeiro, dependendo do projeto, com grandes prazos de carência, grandes prazos de pagamento, a uma taxa média aí, que pode ser um pouco menor ou um pouco maior, de 5% ao ano. Então, isso, se você tem hoje acesso a um instrumento financeiro bancário, uma SBLC ou um instrumento similar, ele pode ser usado integralmente, inclusive, ele é um processo até muito mais rápido que a alienação fiduciária. Vem cá. Tá? Que é o que fazemos. Eu acho que ele está falando. Está dizendo que minha garantia pode ser usada até 80%, de 5% a 10%. Ives, com licença. Ives, você está com o microfone aberto, então seria bom você desabilitá-lo. Tá legal. Obrigado. Tranquilo. Isso aqui obrigado, Ives. Live é vida. Então, somos todos amigos aqui. Tá bom. Obrigado, Ives. Se a gente até cai na piscina na live, né? O Ives pode falar no meio dela. Mas, então, esse recado é importante que você deu aí, no caso da empresa RJ. O nosso foco nesse segundo semestre é justamente, Galvão, buscar essas empresas que estão, de alguma forma, travadas no crédito no Brasil e que têm boas garantias reais. Eu tenho um caso de um cliente que ele tem 1,2 bilhões em garantias reais que hoje ele não usa para nada. Aliás, sendo bem honesto, né,
Hoje, se um produtor rural tem uma fazenda que vale 100 milhões de reais, ou ele tem uma fábrica que vale 100 milhões de reais, e ele vai num banco aqui e pede 30, 40, é meio utopia que o banco dê a ele, né? Lá fora, você converte esse bem em, no mínimo, 50% em crédito. Então, esse caminho que nós temos, que não é o único, mas é um dos que temos mais fáceis, funciona bem para a RJ. Eu quero, então, inclusive, aproveitar essa questão do produtor rural, porque, por exemplo, no centro-oeste, no oeste baiano, nós temos grandes produtores rurais. E é um conceito já tradicional de que a grande parte desses produtores rurais não tem CNPJ, é um CPF. Existe algum porém, alguma adversidade quanto a isso em relação ao aporte de capital internacional? Não, Galvão. Inclusive, eu quero até aproveitar aí a nossa live e te dar uma notícia que você, como nosso parceiro permanente aí, vai acabar constatando isso nos próximos meses. Com a melhora do cenário, antes de responder essa pergunta, eu vou dizer, nós, ou seja, nós como equipe financeira junto, né, Brasil, Europa e os fundos, né, tanto europeus como americanos, nós estamos pensando em criar alguma coisa muito específica para o agronegócio brasileiro. Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando para desenvolver e dar uma certa celeridade e facilidade. Hoje, o empresário do agronegócio, seja ele produtor rural, pessoa física, ele pode ingressar na operação como pessoa física e ele se transformará numa pessoa jurídica e aí aportará o capital, fará a contratualização na pessoa jurídica. Esse modelo, eu sempre lembro isso para as pessoas que estão nos ouvindo não entenderem que criamos alguma coisa. Na verdade, nós utilizamos um modelo muito bem estabilizado, que é um modelo que a MetLife usou em 2013, onde ela criava uma empresa independente e fazia a contratação nos Estados Unidos e mandava o crédito para o Brasil como investimento. Então, hoje um produtor rural, ele pode usar sua fazenda, suas áreas, produtivas ou não, isso que é importante, produtivas ou não, próprias ou de terceiro, para aportar capital por uma operação de aporte de capital internacional. Outra coisa que eu queria frisar, eu e você tivemos aí numa reunião com o hospital, correto? Correto. Então, hospitais também passam dificuldade nessa pandemia, né? Muitos hospitais estão sofrendo horrores, né? São obrigados a trabalhar em sobrecarga para atender a quantidade de pessoas que não só têm as doenças que já tinham, como agora com o coronavírus, né? Então, na verdade, uma vantagem das operações Private Hard Lender é que você pode usar garantia operacional. No Brasil, isso existe uma resistência muito grande, principalmente quando você fala em relação ao hospital, porque quando você vai executar alguma coisa, você vai ter que tirar todo mundo de dentro do hospital. Então, é esse o raciocínio que o sistema financeiro tem. Porém, lá fora, você tem um certo conforto nessas operações de serem aceitas garantias operacionais. Então, a fábrica, o hospital, a área onde planto, tudo isso entra na conta para virar crédito para o empresário. Beleza. E, Luciano, qual é a percepção do mercado internacional em relação a projetos Greenfield? Talvez até, não sei se todos sabem o que é um projeto Greenfield, Brownfield, talvez seja válido você externar um pouquinho esse conceito, né? Sim. Eu só, antes de responder, o Hélio, que também é nosso parceiro, aí está na live, ele fez um comentário sobre a concentração bancária no Brasil. Nessa live aqui, com o Galvão, aí, que também é empresário, e todos os empresários que estão nos vendo, assim, nós temos dois caminhos na vida, né, Galvão? Você que é instrutor de artes marciais, uma pessoa acostumada ao combate diário, né? No bom sentido, de ensinar, né? Nós sabemos que nós temos dois caminhos. Um caminho é praticamente fecharmos os olhos. O outro caminho é reagirmos. Mas também no caminho de reagir tem dois caminhos. Aquele que reage contra o sistema e aquele que reage de forma a criar uma alternativa ao sistema, tá? Então, ou seja, como na luta, tem aquele que reage se defendendo e aquele que reage batendo, né? Então, nosso caminho aqui para aporte de capital internacional, junto com o nosso advisor, é o caminho de criar uma alternativa. Então, assim, o Hélio fez um comentário muito pertinente. Todo mundo sabe que a escassez de crédito no Brasil se deve à concentração bancária, né? Então, mas isso é uma coisa que, infelizmente, nem eu, nem você, nem o presidente da República, né? E nem os empresários podem mudar do dia para a noite.
Então, a saída para nós, empresários, é duas. Ou nos conformamos e ficamos aqui olhando o que acontece, e todo mundo sabe que o crédito não vai melhorar, né? Que a briga está só no começo, ou nós tomamos uma atitude de buscar onde ele é abundante e nos aceitam emprestar. Esse é o caminho que nós temos. É o caminho onde aceitam emprestar para você da forma que você é. Então, Hélio, está aí feito o comentário. Você tinha perguntado, eu me perdi, desculpa. Sobre a questão de como é que o mercado internacional está vendo os projetos Greenfield. E aí eu falei, talvez seja interessante dizer o que é Greenfield, Brownfield, para talvez algumas pessoas não detenham o conhecimento dessa nomenclatura. Sim, sim. Então, assim, os projetos... Bom, primeiro vamos começar por partes, né? A área de projeto Greenfield no Brasil praticamente estacionou, né? Todo mundo sabe disso. Hoje, você buscar recursos para um projeto saindo do zero no Brasil ficou no passado, né? Então, quem acredita que consegue resolver isso fácil no Brasil está enganado, né? Segundo, projetos Brownfield, projetos principalmente que já atingiram um percentual de 50% ou mais, não é muito diferente do Greenfield se ele tiver endividado. Então, nós temos muitos clientes que têm projetos a 70%, que é o Brownfield, e ele não consegue resolver. Da mesma maneira que quem tem um projeto no papel, como a gente fala, Galvão, também não consegue resolver. Então, ou seja, não está chovendo nem na horta, né? Não tem recurso, nem quem está a meio do caminho e também quem está no zero. Então, lá fora, isso tudo é diferente. Então, eu te dei o exemplo do clube, né? Esse clube tão importante, que está fazendo um trabalho tão importante de mostrar que fazendo bem feito dá certo, né? E ele vai fazer o caminho e vai conseguir, né? Tá? Porque ele já foi pré-aprovado e ele fez tudo como manda o figurino. Então, projetos Greenfield e Brownfield a nível internacional, ele está funcionando normalmente. Seja você que tem um projeto agro, um projeto de logística, um projeto portuário, ou que você tem um projeto parcialmente construído, você precisa acessar o mercado internacional e buscar esse recurso lá fora. Porém, que fique claro, existe um procedimento para isso, né? Então, não é simplesmente fazer um projeto, mandar e rezar para ser aprovado. Existe todo um procedimento, Galvão, de colateralização de garantias e credibilidade desse projeto. Então, muitas vezes a gente olha algumas apresentações e fala, bom, isso é uma boa apresentação, mas ainda não é um projeto. Precisa-se construir um projeto para que o investidor ponha dinheiro. Então, eu te digo que lá fora, graças a Deus, tanto o Greenfield como o Brownfield, ou seja, tanto o projeto saindo do zero, como a meio do caminho, tem aceitação. Seja para uma operação com garantia real, recebíveis futuros, garantias bancárias, vendas de opções de ações. Então, os modelos são amplos. Aliás, só fazendo um comentário, muitos projetos desse, a gente sempre recomenda, inclusive em conversa com parceiros como você, a gente sempre fala assim, olha, é preferível, às vezes o cara tem um projeto de 100 milhões de reais, mas ele não tem 20 milhões de reais no bolso. Então, o que você faz? Você faz uma operação, hard lender, se capitaliza, bota um pouco de dinheiro no bolso e depois você cria uma operação mais estruturada, pode ser a emissão de bondes, ou uma stand-by, ou parte de venda em ações, não interessa o caminho que você vai tomar depois. Mas, às vezes, fazer um projeto do zero com pouco dinheiro, um projeto grande, é complicado. Então, muitas vezes é melhor dar um primeiro passo, Galvão, se capitalizar e ir para o jogo do projeto pesado mais capitalizado. De certa forma, você começou até a responder a próxima pergunta minha, porque, assim, como é que você escolhe o tipo de operação para determinado cliente? Isso aí eu não respondi, não. Eu só disse que muitas vezes você pode, num projeto grande, fazer uma operação tipo um hard lender para se capitalizar. Isso a gente sempre recomenda, mas você deu uma colocação muito boa. Como escolher, né? Na verdade... Eu falei isso porque você começou a falar de um tipo de operação que é hard lender para um cliente específico, e com certeza existem várias outras, né? E você escolheu a hard lender por algum motivo, correto? Sim, sim. O Santiago aqui está mandando um abraço aí para nós, tá? Um abraço, Santiago. Como escolher? Na verdade, Calvão, todo o processo de crédito internacional ele é apoiado em 3 pilares, né? O pilar da estrutura de capital da empresa, estrutura de garantia e a demanda. Quando nós analisamos uma empresa, nós não olhamos CND, o score dela no Serasa, nada disso.
nós olhamos o quanto ela é sólida nos seus balanços, nós olhamos o quanto a garantia dela é elegível e o tipo de demanda, se o cliente está pegando um dinheiro para reperfilar a dívida, se o cliente está pegando dinheiro para, por exemplo, adquirir outra empresa ou para dar um start num projeto. Então, quando nós olhamos esses 3 cenários, Galvão, você coloca o que é mais fácil. Então, o que é mais fácil para esse cliente? Se é um cliente bem capitalizado, que está andando bem, que está bem estruturado, você já pode levar ele para uma operação de corporate, uma operação de um instrumento financeiro, ou até mesmo, né, uma operação revolve, por exemplo, que envolva os recebíveis dele. Agora, se esse cliente ainda está no estado muito primário, né, ele, por exemplo, ele tem um faturamento pequeno, muitas vezes, Galvão, o cliente quer fazer um investimento numa área que ele não domina, por exemplo, o cara é produtor rural e quer fazer uma planta de mineração. Qual é o know-how dele nisso? Zero. Então, dependendo desse nível de maturidade do staff do cliente e da estrutura da sua empresa, nós qualificamos uma das operações para que ele comece. E te digo, o que nós estamos fazendo no Brasil, aqui, é história, porque tudo isso que nós estamos falando existe há mais de 20 anos nos grandes bancos. Os grandes bancos sempre ajudaram as empresas a desenvolverem projetos ultra complexos, né? Porém, o empresário middle não tem esse acesso. Então, quem está fazendo dessa vez somos nós, de ajudar a estruturar, dar credibilidade a nível internacional, transferir o primeiro recurso do lender para ele, no sentido do processo de crédito, e habilitar ele para buscar o segundo, terceiro, e aí vai. Então, o que eu te digo é isso, esse procedimento que você falou de como escolher, ele vai de encontro a esses 3 indicadores, mas na maioria das vezes, Galvão, o cliente vai ter que começar com uma operação hard lender, porque ele não reúne condição para ir direto para uma operação mais estruturada. Perfeito. Você falou em balanço, e eu peço desculpas a todos, talvez da minha ignorância, porque eu aprendi isso há muitos anos atrás, mas existiam alguns modelos internacionais dos balanços, que eram o SS-GAAP, FASB, eu não sei nem, desculpe a ignorância, se eles ainda estão em vigor, mas a pergunta é, você tem que fazer alguma conversão desses balanços para um modelo internacional? Na verdade, Galvão, não é necessário em alguns casos, né? Por exemplo, numa operação hard lender, nem balanço é olhado, né? Então, você nem precisaria fazer nenhum tipo de adequação, aliás, nenhum tipo de projeto, porque o recurso vem com 3 a 6 anos de carência e é praticamente como se fosse um empréstimo, né? Praticamente como se assim o fosse. Lógico, existe um compromisso do cliente em indicar onde ele vai usar esse recurso, mas não uma obrigatoriedade. Então, nisso, o advisor ele deixa essa flexibilidade para o cliente se mexer. Mas, como você falou em relação ao balanço, veja bem, dependendo do, por exemplo, vamos falar no caso, né, desse clube de futebol. Esse clube ele precisou sim fazer todo um alinhamento nos balanços contábeis dele, precisou fazer nota explicativa, porque a operação dele é uma operação acima de 50 milhões de dólares e ela envolve um projeto de alta complexidade. Então, nesse caso específico, foi preciso não fazer o yes-gap, não isso, mas foi preciso a inclusão de notas explicativas do auditor para informar aos investidores, ao lender, no caso, né, que é um fundo soberano, um pouco da didática ali da coisa, porque cada um tem seu modelo, cada um lê de uma forma, mas o auditor já enquadrou tudo, facilitando a vida do financiador. Então, e na maioria dos casos, não é necessário a adequação ao modelo inglês ou americano dos balanços. Perfeito. Eu só tenho mais 2 perguntas para depois você abrir o pessoal aí. E daqui a pouco eu vou estar dando aula de defesa pessoal logo em seguida, que eu vou tirando o chapéu e colocando outro. Mas Selic, se você me corrija se eu tiver com os índices errados ou não atualizados, mas Selic em 2,25, inflação acumulada em 0,22, risco Brasil 3,75, B3 acima dos 100 mil pontos. O que é que a gente pode esperar nesses 2 últimos quartos aí, ou seja, no próximo semestre? Torcendo para que você fale coisa boa. Não, é assim, na verdade, nós olhamos, né, não só eu, como nós todos, e inclusive nossa equipe internacional,
ela olha o Brasil como um destino preferido de investimento. Inclusive, recentemente, grandes fundos como o BlackRock, por exemplo, ele anunciou que tem preferência de investir no Brasil, né? Não só vai investir aqui, mas ele tem preferência. Então, o que eu vejo é que a nossa economia ela vai reagir de maneira bem melhor do que o mercado espera, né? Até porque todo mundo imaginou, na sua grande maioria, que haveria aí mais ou menos uma bancarrota, e não houve. Houve sim uma grande quebra de empresas no Brasil, foram mais de 500 mil empresas, mas no sistema financeiro ele manteve a liquidez, inclusive em altas taxas. Isso foi declarado, inclusive, no evento da XP, que a liquidez está alta. E eu vejo que o Brasil, como país, todos esses indicadores irão comprovar aquilo que eu já vi passar. Por exemplo, você lembra na época do impeachment da Dilma, que nós vínhamos com PIB negativo. E eu dizia a alguns amigos meus que são economistas e tudo, dizia, saiu o governo, entrou outro, a coisa muda. Então, se você lembrar, na troca do governo, né, da Dilma para o Temer, o PIB ele desamassou. Ele estava amassado para o negativo, ele desamassou, foi para o positivo. O nosso país ele tem uma altíssima resiliência a se recuperar de situações de estresse. E por que isso? Por dois motivos. Primeiro, porque nosso consumo é fortíssimo. E segundo, porque as bases nossas, alimento, essas coisas, eles são fortemente desenvolvidos aqui. Se a gente tivesse que estar importando muito alimento, seria um problema. Mas nós importamos muita coisa? Importamos. Importamos nutrição vegetal, importamos componentes médicos, né? Ou seja, ativos de remédio. Importamos muita coisa, mas a base dessa reação ela é muito forte no nosso mercado. Então, onde eu vejo um cenário muito positivo para que todas as empresas busquem alternativas de crédito agora, ou seja, agora na retomada, ou seja, ou você vai no seu banco local e resolve, coisa muito pouco provável, ou você vai para uma operação internacional e resolve. Então, nós temos visto que grandes empresas reforçaram o caixa para a pandemia e até superestimaram o problema. Então, o que eu digo a todo empresário que está nos ouvindo, não interessa se você fatura 24 milhões por ano, 100 milhões por ano, 500 por ano, 800 por ano. Busca alternativa enquanto as coisas estão se organizando para entrar em velocidade de cruzeiro. Porque todo mundo que... Aliás, um comentário. Na análise de grandes fundos e analistas internacionais, eles viram que quem sofreu é quem não estava preparado. Quem mais sofreu é quem não estava organizado. Então, a lição fica da pandemia. Temos que nos organizar, temos que aprender a fazer projetos globais, ou seja, que não é só aceito no Brasil, pode ser aceito no Brasil, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, porque aí você apresenta um projeto para o mundo e não só para bancos brasileiros. E o mais importante, ampliar o paraquedas de crédito. Não ficar só dependente de um único sistema financeiro. É assim que eu vejo. Perfeito, perfeito. Perfeito, Luciano. Obrigado. Vamos deixar, nós temos aí uns 10 minutos para algumas perguntas. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua presença. Foi muito enriquecedora para todos nós, empresários. Muito obrigado. A todos, eu sempre tenho feito lives no Instagram. Se vocês quiserem ver alguma outra coisa que seja interessante, além da parte de mercado internacional, me sigam lá nas redes sociais, Ricardo Galvão no Instagram ou no Facebook. A gente sempre está trazendo alguma coisa. Então, eu queria agradecer a oportunidade dos que estiveram nos escutando aí e dar... Napoleão já dizia que um líder é um vendedor de esperança, e eu espero que tenha trazido uma esperança para os empresários que aqui estão nos ouvindo, Luciano. E as palavras finais e as perguntas ficam à sua disposição. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Galvão. Bom, eu vou usar alguns minutos só para fazer algumas colocações muito importantes a todos que nos ouvem, né? Teve um parceiro aqui que perguntou, só vou responder ele. Foi o Altair de Almeida, né? Ele perguntou o prazo máximo, né? Assim, Altair, nós temos uma série de vídeos, né, no canal do YouTube, né, e também no Instagram, mas no YouTube estão todas lá, inclusive essa live vai estar lá, e até eu e o Galvão e os nossos parceiros, eles entendem que o trabalho que nós estamos fazendo aqui, ele é único, tá? Então, nós estamos colocando, muita gente fala de investimento, aplicar o teu dinheiro aqui, ali, mas poucos falam como trazer o teu dinheiro, né? Como trazer para quem não tem.
Então, nós criamos esse canal no YouTube, né, que tem uma série de vídeos que explica todas essas perguntas de maneira extremamente prática. E hoje eu te digo que uma operação de crédito internacional, ela tem um prazo regular entre 45 a 60 dias. Podem haver atrasos, mas geralmente os organismos internacionais raramente se atrasam. Eu tive alguns pequenos atrasos na pandemia, mas atrasos assim de 3 semanas, 4 semanas, nada comparado ao que acontece aqui no Brasil, que chega a meses, né? Então, e também nós estamos numa pandemia brutal, né, saindo dela, que afetou todo mundo. Mesmo assim, as operações funcionaram regularmente. Em maio agora pagamos uma operação, e se Deus quiser, nesse semestre pagaremos mais 2 operações que irão somar 20 milhões de dólares, fora as grandes operações que também serão pagas e que estão no caminho disso também. Então, o que eu posso te dizer sobre aqui, para fechar nossa live, são 3 coisas. A primeira, que eu agradeço muito a atenção sua, Galvão, e de todos, porque esse trabalho ele começou 8 anos atrás e ele hoje, com muita resistência, muita luta, né? Nós conseguimos estabelecer uma parceria intercontinental entre o Brasil e a Europa, especificamente em Portugal, onde está o nosso centro de operações financeiras, e a Inglaterra também está nessa, né? Basicamente é Brasil, Portugal e Inglaterra. E isso funciona muito bem, e eu tenho muito prazer em estar fazendo isso, porque eu já fui um empresário que procurava a resposta e não tinha. Então, graças a Deus, hoje todos aqui têm as respostas que precisam. Segundo, eu quero reforçar, Galvão, que nós estamos fazendo história. Eu sei que o nosso trabalho, ele não é só trazer crédito, Galvão. Não é só chegar e dizer, te arrumei 3 milhões de dólares, 10. Não, nós também estamos mudando culturalmente uma forma do empresário buscar crédito. Cada empresário que vai para fora e que consegue o seu crédito pelo nosso trabalho, ele vai ser menos um peso no sistema financeiro e menos um sofredor no sistema financeiro brasileiro. Então, nós queremos dar esta alternativa e, da maneira que conseguimos fazer, está acontecendo. Gostaríamos muito que tudo fosse diferente, gostaríamos muito que tudo fosse muito fácil, mas quem opera a nível internacional sabe a dificuldade que é convencer um financiador a emprestar dinheiro aqui no nosso país. Ele pensa assim, se o teu banco não te dá dinheiro, o que você está fazendo aqui me pedindo? Então, para pular por cima disso, precisa de muita credibilidade, que é o que a gente está dando para o empresário brasileiro dentro desse trabalho. E, por fim, só para fechar aí, que já estão também, faltam 5 minutos para acabar, dizer que esse trabalho começou em 2012, Galvão, e não tem dia para terminar. Ele vai passar esse momento. Nós vamos estar lutando junto com os nossos parceiros, você, inclusive, que nos ajuda muito, e outros que estão nos vendo aqui, como Hélio, Flávio e outros aí, a passar essa barreira. Porque, eu digo, nós já nascemos num país que é muito bom, que tem suas qualidades, suas vantagens, mas não é um país perfeito, como não tem nenhum país perfeito, né? As pessoas falam de daqui, dali, mas se a pessoa for para lá, ela vai ver que também tem seus percalços lá, né? Como nativo e também como estrangeiro. Então, o que eu posso dizer é que cada um de nós ou usem o que nós fizemos, né, da maneira que pode ser feito, ou que encontrem um caminho, né? Mas o que não dá é para ficar parado, esperando que os bancos ou que o governo faça uma mágica e resolva. Não existe mágica, existe trabalho, né? Existe desenvolvimento, existe esforço e nós temos que acreditar. Nós, brasileiros, precisamos acreditar uns nos outros. Nós precisamos nos ajudar, porque se não for assim, ninguém de fora virá nos ajudar. Então, é isso que eu digo. Acreditem no seu caminho e, com certeza, vocês vão conseguir virar essa página. Luciano, eu não queria falar, mas aí você já me mexeu na minha pátria e meu nacionalismo. Então, são 2 coisas que eu queria falar para o pessoal antes que caia. Uma, a todos os empresários que estão me ouvindo, eu tenho feito palestras motivacionais para os colaboradores de várias empresas. Eu não cobro absolutamente nada, porque esse é o meu give back que eu estou dando nesse momento para todos os empresários que estão sustentando várias famílias. Então, eu estou à disposição de todos vocês. E a outra questão que eu falo rapidamente, porque nesse não era um objetivo, mas é um objetivo como vai ser difícil, desafiador. Eu sou um pré-candidato a vereador aqui, Luciano,
E minha grande pilar é justamente defender o empresário, que é o grande herói dessa nossa nação e precisa de alguém com voz lá dentro da Câmara para defender os interesses dos empresários e, por consequência, geração de renda, riqueza e trabalho para todos. Aqui não é palco de comício, mas agora me senti motivado a falar isso, não iria falar, mas nós precisamos mudar o Brasil, a gente muda o Brasil fazendo a diferença. Galvão, eu vou te dizer, nós ainda não vai cair, porque quem vai desligar somos nós, tá bom? Pode ficar tranquilo. Tá. É nós que comandamos isso aqui. Assim, o que você falou é verdade. Eu lá atrás, em 2010, eu era apenas um empresário do setor de engenharia que atuei de sul a norte do país, construindo obra, e assim como você está indo para a política para tentar, né, trabalhar e ajudar mais o povo, eu também saí da onde eu estava e vim para o setor financeiro. Eu sou um outsider e vim para cá para encontrar esses caminhos. Nem você nem eu somos donos da verdade, mas somos... E eu também, Luciano, eu também sou um outsider, porque eu nunca fiz política. Então, talvez seja importante ter um empresário na política do que um político empresário. Isso, então. Mas você teve que sair do teu lugar de empresário, executivo, e vir para fazer alguma coisa. Então, cada um de nós, nem todo mundo, né, como diz o Albert Einstein, falou isso, nem todos podem ser cientistas, médicos ou doutores, mas todos podem ser simples, sinceros e honestos. Eu acho que essa frase é do Einstein, que eu li muito ele, mas posso ter feito alguma confusão. Mas, de qualquer maneira, isso exprime o que somos. Se fosse seguir a regra, eu seria dono de uma empresa de engenharia e estaria fazendo obra no Brasil e talvez nunca te conheceria, nunca conheceria isso que nós estamos fazendo. Eu acredito que nós, brasileiros, todos nós, temos que valorizar a nós mesmos, né? Teve uma vez um americano que nós estávamos conversando no Rio de Janeiro e falou: poxa, teu povo é engraçado, ele acredita em mim, que sou estrangeiro, e não acredita vamos dizer, no parceiro dele, que é do próprio país. Não estava falando de mim, falando de uma outra pessoa. Eu falei, mas isso é uma coisa que vai mudar e está mudando. Cada um de nós podemos fazer a sua parte, como eu fiz a minha, você está fazendo a sua, e cada um que está ouvindo está fazendo, para criar. Eu sei, Galvão, que muita gente pode não entender, mas nós estamos aqui por quem? Por quem não entende ou por todos? Nós estamos aqui por todos. Então, tanto trazer crédito de fora para dentro, que todo mundo sabe que é difícil, como entrar no serviço público, como você vai fazer, é um sacrifício. E nós temos que encarar o sacrifício, porque, quem sabe, essas pequenas atitudes que vão fazer um país bem melhor, né? Eu finalizo aí a live pela minha parte. Eu sempre comento, quando eu faço minhas palestras aí, como eu falei ao pessoal aí, para as empresas que queiram que eu faça essa palestra, eu faço de coração, mas eu sempre faço uma historinha, não sei se você conhece, de que tem um garoto na beira do mar jogando estrelas no mar para dentro. Tinha mais de 100 mil estrelas. Chega um filósofo, vira para ele e fala: o que você está fazendo? Aí o garoto fala assim: eu estou salvando estrelas do mar. Aí o filósofo sorri e diz assim: pô, você não está vendo que você não vai conseguir salvar essas 100 mil estrelas, que é um trabalho descartável, digamos assim, porque o seu esforço não está valendo? Aí o garoto sorri, pega a próxima estrela e joga, e foi mais para essa eu estou fazendo a diferença. Então é isso que eu acredito, que se a gente conseguir fazer um empresário buscar uma pós-capital internacional, a gente está fazendo a diferença para essa estrela. É isso aí. Então, nós somos salvadores de estrelas, né? Então, ou seja, e o mais importante que vou só finalizar, isso já aconteceu e foi na Bahia, né? Esse ano, em maio, então não é nada que está experimental, estamos tentando, não, isso já é fato, né? Consumado, e agora nós estamos multiplicando o fato, ou seja, salvando mais estrelas para que tenhamos empresários financeiramente sustentáveis. Tá bom? Boa noite, então, muito obrigado. Luciano. Boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Galvão, muito obrigado. Fiquem com Deus e bom treinamento aí, tá? Agora eu vou dar aula para meus alunos de defesa pessoal. Toda quarta, se quem tiver ainda aí quiser acompanhar, toda quarta-feira eu dou uma live sobre defesa pessoal feminina. Então, se alguma mulher estiver aí, ou os homens que estiverem aí, podem falar com suas esposas, que eu estou lá amanhã, não sei se é 19, 20 horas, mas mais uma vez tentando fazer alguma diferença para a nossa sociedade. Para quem não sabe, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no país. É uma vergonha.
É uma vergonha. Mas ainda bem que existem pessoas como você para ajudar muitas mulheres. Muito obrigado, meu amigo. Fiquem com Deus. Obrigado. E uma boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.